E aí galera, estou aqui de novo com a Clarissa e, bom, talvez vocês tenham percebido, a gente grava um monte de vídeo no mesmo dia, por isso que a gente tá sempre igual. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Hoje a gente vai falar de um livro que é realmente bem legal e que ele é muito importante para você entender um movimento que é muito importante, que é o naturalismo, que é o Curtiço. O que você acha do Curtiço, Clarissa? Cara, eu tava comentando aqui que eu acho o Curtiço um dos melhores livros de ensino médio porque você tem acesso a várias coisas que nem sempre você tem na escola. Tipo, você tem prostituição, gente alcoólatra, você tem violência doméstica. Sensacional, assim, uma delícia de livro. Na verdade, é um dos livros mais importantes do ensino médio. Aparece nos vestibulares há anos, em todo o Brasil. Eu já fiz vestibular no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e sempre tem alguma coisa do Curtiço algum ano. E assim, ele faz parte do naturalismo, que é uma corrente literária que aparece é um braço, né? É um braço do realismo. Mas esse pouco mais forte, né? Então, é porque ele tá ligado com a corrente positivista, que é uma corrente filosófica da época. Tem também a questão do Taine. Então, mas qual que é a pegada? No positivismo, que é o que essa corrente filosófica que o naturalismo vai beber, existe uma preocupação dos escritores dessa época, e nisso o Curtiço é a maior, eu acho que é o maior expoente na literatura brasileira de uma obra naturalista. Talvez por isso que ele caia tantas vezes no vestibular, de você enxergar a realidade por aquilo que ela seria, né? Com o seu lado bom e o seu lado ruim. Então a ideia é que tudo que há de podridão, tudo que há de problemático na sociedade brasileira, ou na realidade, no caso, né, apareça na literatura. Então a literatura não vai se preocupar como, por exemplo, você tem no Iracema, do José de Alencar, com embelezamento, muito pelo contrário, na verdade. Pelo contrário. O foco, na verdade, é explicitar o torpor da alma humana. Assim. Exatamente. É o pior do que existe na humanidade. Humana, das relações humanas e da sociedade no geral. Tem a relação também do indivíduo com o meio, que é claríssima, né? Não, isso é muito importante, porque qual que é a pegada do Curtiço? É esse lugar que você tem no Rio de Janeiro, e você tem o Curtiço, né, que são várias casas emendadas juntas, e você tem um sobrado, que fica bem na entrada, né? O sobrado, ele é onde vivem um comerciante português, o Miranda, com a esposa dele, e o Curtiço onde ficam as pessoas mais, digamos assim, mais pobres, de uma casta mais inferior da sociedade. Então você já vê, dentro da arquitetura da história, como já existe um comentário sobre classes altas, ou uma classe dos comerciantes que querem ascender na sociedade, e as pessoas que vieram da pobreza, as prostitutas, o Jerônimo lá, que é o português que vai trabalhar pro João Romão, que é esse cara que quer crescer na vida, que vai alugando os cortiços, né, que é um dos principais, e que aí pra subir na vida ele começa tretando com o Miranda, que é esse comerciante português, só que o João Romão ganha dinheiro e o Miranda tem status social, então ele acaba casando com a filha, né, pra poder ascender socialmente. Então assim, toda a descrição do ambiente, dos personagens, ela serve pra apontar alguma questão da sociedade brasileira. Tem uma coisa assim, hoje em dia normalmente você assiste um filme ou você lê uma obra mais contemporânea, o indivíduo, ele é uma coisa que se destaca muito no ambiente. Quando você pega um personagem, no caso especificamente do naturalismo é muito claro, mas se você lê outras obras como Germinal ou qualquer coisa do Émile Zola, cara... O Émile Zola, inclusive, é uma excelente referência. Excelente referência. E é legal, é um bom escritor. Excelente escritor. Tipo, o foco... Tipo, existe um personagem pra representar algo. Não é um personagem que o indivíduo é proeminente. Você tem os indivíduos ali, você tem as escolhas dele, mas aquelas escolhas se dão pelo espaço de convívio. Exato. O personagem principal é o Curtiço, não é o João Romão. Exatamente. Não é a pombinha. Pegando o gancho, é que dentro do naturalismo, o meio condiciona o indivíduo. Então, os indivíduos, por exemplo, você tem esse personagem que é o Jerônimo, que é esse português, que é um cara super correto, casado, só que super trabalhador, que vem pro Brasil, e a ideia que o romance dá é que, por causa do calor, por causa do ambiente tropical, ele começa a ficar preguiçoso, ele começa a se entregar às paixões, acaba trocando a esposa pela Rita Baiana. É tipo assim, cara, você ficar muito tempo no Brasil, você vai fazer que nem o gringo. É isso. É aquele cara assim, os gringos vieram ao Brasil, o Brasil estragou os gringos, não são os gringos que... Existe essa questão do Brasil
né, corromper no ambiente tropical, mas você também tem personagens portugueses que não valem nada também, né? Então, assim... Só que, assim, é engraçado, porque eles são portugueses, mas são portugueses no Brasil. Eu ainda acho que tem a ver com isso. Não, isso aí eu não... tanto é que o Jerônimo meio que mostra isso também, né? Tem até, tipo, aquele trecho que fala que de convivência ele usa exatamente esse termo, abrasileirou-se. É verdade. Ele abrasileirou-se. É muito claro isso. É tipo, a culpa é, na verdade, da terra, praticamente, sabe? Então, mas eu acho que tem talvez uma conotação negativa do Brasil, do espírito brasileiro, digamos assim. Mas é bem nessa pegada também do país tropical, desse ambiente, que o ambiente vai influenciar diretamente no caráter e na vida dos personagens. O Jerônimo, eu acho que... Nesse termo de relação ambiente-personagem, eu acho que ele é mais óbvio, porque ele começa como cara honesto e termina como, sei lá, o vagabundo que não quer trabalhar e que tá com e vale, outra acho mulher. Que talvez uma coisa que a gente sempre esqueça, né? É o papel que o narrador tem num movimento como o naturalismo. É um papel que tem dois grandes aspectos. Tem até o Émile Zola fala isso, né? Que ele é um observador, que ele tem que fazer uma dissecação do ambiente como se fosse um corpo de um humano. Então, a relação dos órgãos que digerem a comida, assim como a relação das pessoas que vivem em uma cidade, sabe? Aquela complementaridade orgânica. E ele não pode ter as opiniões dele. Ele é uma questão de ele estar observando cirurgicamente algo que se comporta de uma forma independente. Que você pode, inclusive, duvidar, porque eu acho Hoje em dia, né? Hoje em dia você... Acho que tem vários acadêmicos e vários estudiosos que já mostraram que, bem, todo recorte da realidade, ele apresenta uma subjetividade. Em tempos de relativismo moral é fácil de fazer isso. Mas uma coisa que é interessante, isso que você falou, é que no Cortiço tem uma coisa que eu acho interessante, que é como as relações entre os personagens são extremamente significativas. Então, assim, você tem várias questões que são apontadas. Uma questão, a questão da ascensão social, que aparece com os dois caras, digamos assim, de uma certa proto-burguesia, que vão se unir. Você tem a questão das paixões. Então você tem, por exemplo, a Pombinha, que acaba largando o marido pra ficar com que é uma mulher que era casta, que queria casar virgem, que tinha toda uma fantasia. Nossa, como punem ela, né? E que ao longo do livro inteiro. E acaba trocando o marido, se não me engano, pela amante e se prostituindo. A amante é uma prostituta e ela acaba se prostituindo. Tem a questão dessa coisa do abrasileirado, do ambiente, de como o ambiente influencia. Tem a questão da escravidão, que a gente estava falando aqui, porque se não me engano, é o João Romão, que ele tem um relacionamento com a Bertoleza, que é uma escrava que ele diz pra ela que ela foi alforriada e ela trabalha pra ele. É exatamente essa parte do regulamento que ele começa a falar que foi por causa dela. E por causa da Bertoleza. E ele faz uma sacanagem, que é quando ele resolve se unir com a outra família pra ascender socialmente, ele acaba devolvendo ela pros antigos donos, né? Na verdade, ela não era alforriada, coisa nenhuma. Então, que ele fica prometendo, né? Ele fica enrolando. Eu acho, se eu não me engano, ele faz uma carta falsa. Ele falsifica, ele finge que comprou, que ela é alforriada, ela não é, e depois ele devolve para os antigos donos. Também mostra, por exemplo, a relação da mulher negra escrava com um homem branco, como ela era, né, sexualizada, explorada. Ela era de fato um objeto de desejo até ela não ser mais. E aí ela se tornou um problema e ele se tornou um problema. Não só de desejo, exatamente porque isso. ele lucrava, ela trabalhava pra ele, acho que ela fazia comida, uma coisa assim, né? Que era uma coisa muito comum, inclusive, de escravos e ex-escravos da cidade, né? Também é uma coisa interessante, você tá vendo isso na cidade, você não tá vendo no interior. Na Minha Vida de Menina, por exemplo, que a gente tava falando agora, você vê Diamantina, né? Aqui você tá vendo o Rio de Janeiro, você tá vendo como é que era a relação dos escravos dentro do espaço urbano. E uma coisa que eu acho interessante também é essa questão do Rio de Janeiro, né? Todo mundo que é do Rio de Janeiro, a gente aprende isso nas aulas de história, né? Que o Rio de Janeiro teve uma série de cortiços, teve uma série de políticas da cidade, de gentrificação do Rio de Janeiro, Morro do Castelo que foi destruído. Gente, gentrificação é uma coisa que é bom explicar. Então são políticas públicas associadas com interesses de donos de terreno, em que você expulsa os pobres, você tira moradias populares e você realoca. E a consequência disso é que você tem, principalmente nas periferias, pessoas em condições de vida extremamente precárias, como você vê, por exemplo, no Cortiço. Uma dúvida que eu tenho.
Isso aí é uma questão de opinião mesmo que a gente vai entrar. O Aloysio Azevedo, ele era romantista, contista, cronista, diplomata, caricaturista, jornalista, excelente desenhista e pintor, inclusive estudou na Escola de Belas Artes. Ou seja, ele não era nenhum trouxa, né? Tipo, existe um motivo pelo qual ele contou essa história. Porque, assim, pensando, pô, por que ele vai escrever uma história assim se ele não tiver nenhuma esperança, né? De que essas coisas possam ser resolvidas. Uhum. Aí eu te pergunto se você acha que o Cortiço, aos olhos do Aloysio Azevedo, seria mais um retrato naturalista ou seria uma denúncia sobre algo que ele acredita que deveria ser modificado? Cara, eu não lembro da procedência do Aloysio, mas assim, cara, eu não sei responder essa pergunta. Agora, o que eu posso te dizer é que lendo a obra, tipo, vendo a obra, a impressão que a obra me passou, não sei se passou não, pra todo esse mundo, é o momento da opinião mesmo. E essa aí é a hora os de professores me corrigem, mas eu acho que assim, existe essa coisa do naturalismo de querer mostrar a sociedade tal como ela é, mas a escolha de mostrar a sociedade tal como ela é, e você ter uma obra que assim, não é uma obra que você vai terminar feliz, não é uma obra que ninguém... Não há heróis, né? O retrato que é feito da sociedade é um retrato que não é positivo, é um retrato de uma pessoa, o autor, ele consciente, mostra isso de uma sociedade que, por exemplo, moralmente é falida. Sim. Que nem todos os personagens, bons ou ruins, alguns têm uns momentos de glória, outros não, mas assim, que são extremamente corruptíveis, que humano demasiadamente humano, né? Uhum. E é nítida que aparece, apesar de se colocar como uma pura descrição, que mostra uma série de relações de poder, sociais, até de amorosas, que mostram que, bom, a sociedade não é nenhum conto de fadas. Não é um mar de flores. Você vê, por exemplo, fazendo uma comparação com Iracema. Iracema parece um conto mitológico, né? Até porque o José de Alencar fez aquilo pra falar sobre que é o motivo que me leva a gostar e você não. Não, assim... Eu acho que é um pouco isso, eu né? achei Iracema uma obra linda, mas... É uma obra complicada ao mesmo tempo. Mas você vê, por exemplo, a necessidade de criar uma certa mitologia... Tudo bem, são movimentos diferentes, mas assim, em nenhum momento, por exemplo, tipo, o colonizador português aparece como um opressor violento. Ah, sim. Entendeu? Mas, assim, assim como um português que aparecesse aqui, chegando agora, com certeza esse é o português mais gente fina do planeta Terra. Esse assim, é tipo, mano, um puta cara bacana. O que eu tô querendo dizer é que é difícil chegar e falar que o Aloysio Azevedo, quando ele mostra a questão... mais do que esperanças, que ele não seria uma pessoa minimamente socialmente consciente, porque ele não tá querendo embelezar nada. E ele não... A impressão que me dá, e eu acho que isso é uma tentativa do naturalismo, é que ele não tem redenção, assim, todo mundo é corrompido, mas você vê como a sociedade, ela é extremamente complicada, ela é extremamente opressora, ela é extremamente uma série de coisas. Se o corpo que ele examina tem uma alma, é uma alma falida, né? É um pouco isso. Se não falida, pelo menos terrivelmente complexa. O Cortiço é uma coisa que estavam até comentando aqui, é uma obra que te dá um pouco de nojo. É gráfica. Ela é gráfica. Isso é uma coisa, inclusive, de falar que o Aloysio era que ele era um artista, que ele era um pintor e desenhista. É interessante porque o Cortiço, de fato, é uma obra bem descritiva em termos de casa, em termos de geografia. Existe uma planta, vai. Existe uma planta ali, existe uma arquitetura do local, do sobrado e dos cortiços que é extremamente forte. Muito provável que ele tenha desenhado, assim. Tem um monte de autor que faz isso, né? Cara, eu não sei, mas seria interessante se tivesse, né? É possível que eu digo, tipo, ele tava pensando na história, ele provavelmente organizou onde seria, assim, fez um mapinha, né? E eu acho não que, acho impossível. É interessante mostrar como o Cortiço, por exemplo, você pensa, por exemplo, no Brás Cubas, né? O Brás Cubas é interessante porque, apesar de naturalismo e realismo não serem necessariamente sinônimos, mas o Brás Cubas, o Machado... mas assim, tem suas particularidades. O Machado, ele tá falando da sociedade burguesa, né? O Brás Cubas era um proprietário de terras. O Cortiço tá falando, digamos assim, de um baixo clero. Porque o naturalismo, ele tenta pegar e colocar o humano no seu lugar de maior primitividade. Você pega, por exemplo, o Germinal. Os mineiros que estão ali, na hora que eles ficam presos, ele vai arrancando a humanidade. Porque, assim, no realismo, são humanos que são torpes, mas são humanos. O naturalismo não, é você reduzir
o humano à animalidade. Eles parecem bichos, Sim, né? eles se comportam como Entregues animais. às paixões, Exato. extremamente... enfim... Sim, se você pensar no homem iluminista, pelo moderno, condicionados pelo autoconsciente, não. eles são exatamente o oposto Só que assim, disso, dessa existem coisas construção também moderna. que não fazem parte do bicho, né? Então assim, nenhum bicho quer ascender socialmente, pelo menos nenhum que eu conheça. Embora eu acho que meu gato Cara, tenha planos de tem dominar leão o que mundo. estupra leão macho também por uma questão de hierarquia social dentro do grupo. O João Romão, uma coisa que acontece com ele é que assim, ele é um cara que tava querendo subir na vida, só que chega um momento que parece que ele quer mais. Assim. Parece que ele tem uma coisa de ascensão social que vai pra além de só subir numa hierarquia. Porque enfim. tem aquela maluquice, né? Porque Mas tem essa coisa sim, do animalesco, eu exato. acho que tem, mas é que o uma humano analogia é um forçada. animal, é que o humano é um animal muito específico, Que é um o animal problema, social. sim, que é o problema do cientificismo em geral, né? Que são as pessoas querendo reduzir a gente a uma biologia e usar sempre uma analogia. Eu usei aquela do leão, não porque eu acho que seja só isso, entendeu? Sim. É simplesmente porque é um pouco o olhar de mundo que eles tinham. Eles tentavam olhar pra natureza e ver se eles se comportavam do mesmo jeito. Sim. Sabe aquela pessoa que, sei lá, aqueles babacas que fazem poá? Sabe o que é poá? Sabe aqueles caras que, mano, falam que se você aparecer todo vestido com um monte de roupa colorida, você vai chamar todas as mulheres, aí você tem que ignorar elas, sabe? Graças a Sabe, Deus. tem os americanos que fazem umas palestras assim, mano, escrotíssimas, assim, que é basicamente um machismo aplicado. E eles usam umas justificativas de cachorro, sabe, com uma pseudociência por detrás. Eu vejo um pouco esses caras da época das teorias raciais e do naturalismo arranhando assim, uma narrativa biológica enfraquecida, assim, oportunista, pode ser, só pra que- justificar a sociedade que eles viviam, sabe? Não, pode ser, assim, o que pode dizer do Curtiço é que você tem a questão das paixões, você tem, enfim, você tem uma série de coisas animalescas, digamos, que aparecem, mas o meu único ponto só também é não esquecer que o Curtiço também, como muitas obras do Fullest, eu sei que eu bato nessa tecla 1500 vezes, mas também é uma obra que tenta falar do seu tempo. Então você tem a questão, por exemplo, sexualidade feminina, você tem a questão da escravidão, você tem a questão da ascensão social, de você querer sair de um certo extrato e ir para outro e por aí vai. Então não pode esquecer que o Curtiço também tem um contexto histórico-social, ainda que o homem seja animalizado em muitos sentidos, a sociedade ela é um corpo, você Sim. mesmo falou isso. É uma estrutura então complexa. Não pode reduzir só ao animalismo e, cara, estamos aqui falando do Brasil, A gente tá falando estamos falando da sim, sociedade, estamos falando de gente, assim. uma articulação entre pessoas que representam tipos sociais. Portanto, são tipos sociais, são tipos que se não tivesse sociedade eles não existiriam. São tipos que são muito próprios da sociedade. Exatamente. É isso, galera. Por O hoje. resto vocês meio que tem que ler no livro mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Alguma coisa pra finalizar? Leiam um livro. Leia Só o isso. livro. Bom, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá seu joinha. Se tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, porque eu vou passar todas as dúvidas pra Clarice. Ou no nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br. Se tem algum tema que você gosta, que você entende, quiser mandar um roteiro, alguma coisa do tipo, pode mandar. Se quiser nos ajudar de outra forma, a gente tem um crowdfunding, que é o apoia.se/canalrevisão. A ajuda parece pequena, mas faz toda a diferença. E, bom, é isso. É nóis. Falou. Tchau.